Sou a professora Adria Borges e eu gostaria de mostrar para vocês como eu montei o meu material aqui, onde eu trabalho com as crianças aula particular. Pessoal, aqui é o alfabeto para as crianças que estão aprendendo agora o alfabeto, eles estão aprendendo a formação de palavras, de letrinhas, de sílabas. Então, quando você vai lá no comércio e vai procurar material para você trabalhar isso com as crianças, sai preços variáveis, porque depende do material, depende de como é feito e principalmente depende da marca, normalmente. Como a gente vai trabalhar as coisas em fase inicial ali, algo muito simples de ser ensinado para a criança, vocês vão ver que vocês podem montar esse material em casa de uma forma barata, sem que gere muito custo. E a criança adora brincar com isso. Observem que eu fiz bastante. Eu fiz várias vezes a mesma letrinha, justamente para que a criança tenha condições de montar não só as sílabas, mas também as palavras completas. E o que eu precisei? Eu precisei da tesourinha, né, que tem o próprio material da criança, do canetão, no caso eu peguei o preto e o vermelho, e eu precisei do EVA. Além de, para formar o formato ali, que deveria ser bem redondinho, mas como é feito por ser humano e não é perfeito, né, como tudo na vida, eu utilizei a tampinha de garrafa. Essa tampinha pode ser garrafa de água, refrigerante, qualquer tipo de garrafa que você encontre. Isso aqui, inclusive, foi uma aluna quem trouxe para mim, porque eu não tinha. Então, o que nós vamos fazer a princípio? Primeiro, nós vamos fazer o molde. O que é o molde? O modelo que você quer. Ah, Adri, eu quero do tamanho da tampinha, mas eu achei muito pequeno essa. Essa tampinha não tá legal para mim. Você pode pegar o tamanho da boca da xícara, por exemplo. Ou o tamanho de uma tampa de Toddy, uma tampa de qualquer coisa que você tiver na sua casa, na realidade. Então, você vai pegar essa folha de EVA, vai colocar, no caso, o objeto que você escolheu, que você quer como formato, porque eu quero meu formato redondo, sob a folha de EVA. Em seguida, você vai circular, você vai passar o risco em volta para que fique o mais arredondado possível, né? O mais ideal, o formato ideal daquilo que você quer possível. Observa. Eu passei, então, a caneta em volta da tampa e ficou aqui o meu formato redondo. O que eu faço em seguida? Agora eu vou pegar a tesourinha e eu vou recortar. No meu caso, eu fiz todas as bolinhas primeiro, todos os círculos primeiro, e depois eu saí recortando tudo porque eu achei mais fácil. E como eu fiz esse material? Primeiro, observe, olha o tanto de A e olha o tanto de consoante. Na verdade, eu peguei as vogais e eu calculei uma média aí. Normalmente, uma palavra muito longa, você tem no máximo, digamos, a repetição de 3 ou 4 vezes uma vogal, a mesma vogal. No máximo, normalmente. Mas normalmente 3 vezes ou 2, como por exemplo, vou escrever macaco, vou utilizar o A 2 vezes, enquanto eu utilizei o C, a consoante, apenas 2 vezes. Eu vou escrever paralelepípedo. Observe quantas vogais eu vou utilizar e quantas consoantes eu utilizarei no caso. Eu vou utilizar mais vogais, então eu fiz mais vogais. Observe o A, o E, o I, o O. Cadê? O U. Todos eles eu fiz em maior quantidade, ou seja, eu fiz 6 vezes cada vogal. Assim como as consoantes, a maioria delas eu fiz apenas 4 vezes e algumas eu fiz 5 vezes. Por que eu fiz mais em algumas? E na realidade eu fiz 7 vezes o R e o S. Porque nós utilizamos muito o R e o S. Quando você tem só uma criança para trabalhar a formação de palavras ou sílaba que você vai brincar com ela, às vezes 4 vezes o R, 4 vezes o S ou 4 vezes cada consoante é suficiente. Mas quando você vai brincar com elas, por exemplo, com 2 crianças ao mesmo tempo, você quer trabalhar o tempo, olha, quem terminar primeiro, a prof vai fazer o ditado, quem conseguir formar a palavrinha primeiro, terminar primeiro, ganha ponto. Aí você precisa de mais letrinhas, porque a criança vai utilizar a mesma letra que o colega. Mas quando você vai trabalhar de forma individual ali, se você fizer 4 vezes cada vogal e 3 vezes cada consoante, já é o suficiente, pessoal. Então, observem. Primeiro que eu fiz, eu estabeleci quantas vezes eu faria cada letrinha. E eu calculei para saber quantos círculos eu vou fazer. Eu não tenho como dizer para vocês quantos vocês têm que fazer, porque é o seguinte, vocês têm que ter noção de
quanto cada um vai fazer? No caso, eu fiz para 2 crianças brincarem. Ou seja, cada vogal eu fiz 6 vezes. Cada consoante eu fiz 4 vezes. E o R e o S eu fiz mais vezes. Eu fiz 7 vezes o R, perdão, e 7 vezes o S. Pretendo fazer mais algumas vezes de R e S, porque realmente a gente acaba utilizando mais, dependendo da palavra que a criança quer montar, ou dependendo da palavra que eu ditar para ela montar para mim. Então, aqui eu tenho o EVA, que eu fiz, e eu falei, eu fiz o círculo que eu faço agora para montar o meu material. Agora, eu vou recortar esse círculo. Observem também que nesse momento eu fiz mais círculos, no caso são 4 círculos, eu vou recortar para vocês. Para facilitar o meu trabalho, primeiro eu recortei de forma horizontal, porque eu acho que fica mais fácil. Agora eu vou recortar em unidade, para só então fazer o recorte arredondado, porque eu acho que fica mais fácil. Cada um faz como acha que fica melhor para ele. Para mim, no meu ponto de vista, ficou bem mais fácil assim. Para quem não entendeu, o que eu quis dizer sobre tirar em unidades? Primeiro eu retirei a tira, agora eu retirei em unidade, quadrado, porque fica mais fácil. O arredondamento exige um pouco mais de boa vontade e dedicação. Então, vamos fazer agora o arredondamento, que fica mais fácil depois que você separou em unidades cada círculo. Pega a sua tesoura e vá arredondando e vá recortando em cima da linha que você marcou com a caneta. Bom, pessoal, observem que eu já recortei os círculos e muito importante, tá? Quando eu fui comprar esse EVA, eu pedi um EVA que fosse bem grosso. Então, observem, ele é fosco desse lado e fino e liso desse outro lado. Só que a espessura dele é bem larga, porque a criança, ele dobra, ele puxa, ele tenta rasgar, ele tenta fazer de tudo para provar que o material é bom para o trabalho. Olha, eu recortei em cima da linha. E ele é bem duro, ó, por ser bem espesso, por ser bem largo, no caso. Observem outra coisa. O lado fosco eu deixei para cima e o lado liso eu deixei para baixo. Aí é uma opção sua. Você pode fazer o contrário. Ah, Adri, é mais fácil de escrever desse lado liso. Eu achei melhor desse lado porque eu achei mais bonitinho, ó. Fica fosco, a criança passa o dedo, ele sente a diferença, ele sente, olha, é mais grosso. E se você já trabalha também um pouquinho de a sensibilidade da criança em si, né? Para ela sentir, olha, o lado grosso, o lado fosco, grosso, o lado mais fino, liso. A sensação é essa quando você passa a mão. Então, observem, quando for comprar o seu EVA, que pedirem para você espessura, você quer fino, você quer grosso, você fala, eu quero grosso. Se for um lugar onde não observaram que existe essa diferença, você fala, olha, eu preciso comprar um EVA grosso. Tem que ser desse tipo? Não. Pode ser liso, pode ser, por exemplo, aquele que tem glitter, né? Tem gente que gosta com brilho, então ao invés de ser espesso aqui, de ser fosco, você fala assim, eu quero um glitter, eu quero fazer um rosa, que desse lado fica colorido de outra cor, e a criança adora, toda criança gosta. Então, por exemplo, você pode comprar com glitter de uma cor para as vogais, ou cada vogal de uma cor, de outra cor para as consoantes, para a criança compreender, olha, isso aqui é uma vogal da família do A, E, I, O, U, para a criança compreender uma consoante. Então, vai mais da vontade de cada um de vocês. Continuando lá, você terminou, então, de fazer o seu círculo, escolha o lado que você quer escrever a sua letrinha. Observem, todas as letras eu escrevi com letra caixa alta e eu escrevi com letra de forma, porque isso aqui é para criança que está aprendendo agora as letrinhas. O seu filho já está no 2º ano, está fazendo letra cursiva. Você pode fazer com letra cursiva também. Aí depende de como você quer fazer. Escolhi o lado que eu quero, então, do meu EVA para fazer a minha letra, que no caso eu vou fazer no fosco, eu não quero fazer no lado liso. Pego o meu canetão, todas as consoantes eu utilizei o canetão preto, que eu quero que a criança tenha essa noção, é uma consoante. E todas as vogais eu utilizei o vermelho. No caso, eu vou fazer aqui mais um S para equilibrar a quantidade de R e S que eu tenho, porque eu utilizo mais esse R e S na formação de palavras do que outras consoantes em si. Ah, eu também fiz em maior quantidade a letrinha M. E a letrinha M. A M usa-se menos, né? Que é só antes de P e B. Mas N a gente usa pra caramba e também fiz em maior quantidade. Então, agora eu vou escrever a letrinha e já mostro pra vocês.
Ok, pessoal, então como eu já tenho bastante letras, na verdade eu estava pensando, eu vou fazer aqui até chegar, que sobrou material, ó, eu comprei só uma folha de EVA e consegui fazer todo o alfabeto repetidas vezes, seguindo, como eu mostrei para vocês, o tamanho da tampinha do refrigerante. Pode ser refrigerante, pode ser água, pode ser o que você quiser que dê aí como molde na sua casa. E deu uma folha de EVA, deu para fazer tudo isso, tá? Usei a mesma caneta, deu para fazer tudo também. E você então, quem ainda falou assim, eu não entendi o que ela vai fazer com isso afinal. Primeiro, você pode trabalhar como? Como mostrar para o seu filho o alfabeto, como montar o alfabeto em ordem para ele pôr para você, ou como montar a família silábica, por exemplo, o B mais o A. O que forma? Forma o BA. O B mais o E forma o B. E assim vai. Ou então, como formar as palavras. Eu posso falar para ele assim, se eu tenho BA, o que eu consigo formar com o BA? Eu consigo escrever a palavra balé. Então, eu tenho BA. Para formar balé, eu preciso do B, do A. E como é que eu faço Lé? Eu coloco a letrinha L e coloco a letrinha E. Tá faltando alguma coisa? Sim, professora, tá faltando acento. Então, vamos fazer mais círculos com acento para ensinar a criança a fazer a acentuação também. É legal fazer, eu vou fazer ainda, não terminei, mas vocês já podem fazer. E olha só, gente, faz de conta que aqui já tem um acento pronto. Vamos colocar esse aqui. Eu escrevi a palavra balé. Professora, como é que eu faço a palavra amor? Eu coloco o A. E como é que eu faço mo? Eu monto a sílaba mo como? Eu pego a letrinha M, que está aqui, e agora eu coloco o quê? Eu coloco o. E qual a última letrinha para eu formar a minha palavra amor? O R. Olha que legal, gente. E mais interessante, olha quantas vogais eu tenho na palavra amor. Eu tenho a vogal A e a vogal O. Quantas consoantes? Eu tenho o M e o R. Eu tenho duas consoantes e duas vogais. Olha que interessante. Então, são várias coisas que você pode ensinar e trabalhar com a criança de forma criativa e brincando. Porque ele mesmo pode recortar o EVA, se ele já tiver coordenação motora fina boa, ou você quiser trabalhar isso com ele também, deixa ele recortar o EVA. Ele mesmo pode te ajudar na formação das letrinhas. Seu filho já sabe fazer o alfabeto e ele só precisa aprender agora a trabalhar a formação das palavras. Então, professora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o alfabeto para ele a primeira vez, ou então já pedir para ele fazer, mas o ideal é fazer a primeira vez para ele ver mais ou menos o tamanho. E depois pedir para ele ir fazendo todas as letrinhas, uma dentro de cada bolinha. Ele vai adorar essa brincadeira, ele vai adorar fazer isso com você, sem contar que é um momento muito especial junto com o pai, a mãe ou o cuidador em si que estará com ele, ok? Então essa é a minha dica para hoje. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueça, deixem o like aí nos comentários se você tem uma ideia diferente, se você tem uma sugestão que você acha que vai ficar legal, ou então diga para mim aí, diz para mim o que você achou do vídeo. Ele é mais longo porque eu queria realmente que fosse bem detalhado para quem tem dúvidas não ter, e que fosse uma forma da pessoa conseguir fazer sem dificuldades, ok? Muito obrigada por terem assistido, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, comentem o que achou, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.